Olá, amados, bom dia, mãezinhas, bom dia a todas as mães, um feliz Dia das Mães. Nessa live não é especificamente dedicada somente às mãezinhas, não. Fique aí, todos têm uma mensagem maravilhosa para passar para todos. Estou muito emocionada, empolgada com o lindo sonho que Deus me deu esta noite, baseado em tudo que o Senhor tem falado ao longo dos anos, tudo que o Senhor diz nesse devocional de hoje, que eu também quero compartilhar com vocês, o devocional. E ao longo da semana o Senhor vem falando sobre misericórdia, sobre compaixão, sobre acolhimento, sobre renovo. E que Deus, que o Espírito Santo renove hoje as forças de todas as mãezinhas, de todos os filhos que não têm mais as suas mãezinhas presentes, aqui presente, mas que as mãezinhas estão dentro do coração, que já partiram para a glória com o Senhor. Minha mãe se foi há 2 anos também. Tem muitos que estão enlutados, que perderam as suas mães em menos de 1 mês e poucos dias, como os meus sobrinhos que perderam minha cunhada. E a todos, queridos, que o Senhor abençoe, que o Senhor ilumine, direcione e sustente, que você possa ter um maravilhoso Dia das Mães, vocês mães que fazem nossos dias muito, muito mais felizes, cheios de ternura, acolhimento. A mãe é algo tão precioso, E esta noite eu tive um sonho que eu quero compartilhar com vocês. O Senhor vem falando de muitas coisas. Aliás, antes de contar o sonho, só vou falar algo que tem a ver com esse sonho, cumprimento da promessa do Senhor, que vem através desse sonho, que vem através do que tem acontecido, através do dia de ontem que eu estive no local onde Deus está me levando a realizar uma linda obra. Desculpa se eu me emocionar, porque é tudo muito forte para mim, porque o Senhor tem me ensinado a amar de verdade. E naquele lugar que eu estive ontem, é um lugar de pessoas excluídas, à margem da sociedade. Pessoas que não têm mais sonhos nem esperança. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós somos luz e que onde nós fomos, nós devemos levar a luz do Senhor, que a nossa luz deve brilhar. A palavra do Senhor, lá em Mateus 5,15, diz que não se acende uma luz e se coloca embaixo de uma vasilha, mas a luz que o Senhor colocou em nós é para brilhar, resplandecer. E ontem eu estive ali naquele local e eu confesso que o mesmo sentimento que Deus colocou no coração da minha mãe por aquelas vidas, aquela vida que vive ali em exclusão, Ele colocou no meu coração ali quando eu olhei para aquelas pessoas com um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, desejando acolher, amar, cuidar, fazer a vida daquelas pessoas melhor, ser luz no dia escuro de alguém. Eu verdadeiramente senti no meu coração e eu não podia segurar minhas lágrimas, porque é muito forte o que Deus faz em nossas vidas, o amor que Deus coloca em nossos corações, essa misericórdia, essa compaixão. Minha mãe tinha esse sentimento. E o Senhor, 2 anos antes de levar minha mãe, Ele estava falando, na verdade Ele usou um profeta que me passou uma mensagem, um pastor, que me disse que Deus estava passando o cajado da minha mãe para mim. E eu, naquela hora, falei, não, quero não, o cajado da minha mãe não, é muito pesado, enfim. Naquele momento eu não estava espiritualmente preparada para entender nada do que Deus estava falando e fazendo a respeito desse cajado, desse legado. O tempo passou. Quando foi dia 28 de setembro de um determinado ano, minha mãe pediu para que eu fosse com ela até uma autoridade, uma pessoa que tinha condições, e pedi alguns presentes para ela doar. Então eu levei ela até aquela pessoa, ela ali pediu aqueles brinquedos,
e a pessoa doou os brinquedos, doou também chocolates, enfim, para ela poder estar entregando numa determinada data. Mas naquele mesmo dia, o Senhor falou para mim que minha mãe não entregaria aqueles presentes. E eu falei, Senhor, minha mãe ama tanto fazer essa obra. Ela foi lá, ela pediu, a pessoa se disponibilizou em doar, né? Já tá tudo certo, deixa minha mãe fazer. Se eu deixo minha mãe entregar, e Deus falava que minha mãe não ia entregar, quem entregaria era eu. E desculpa, eu tô batendo aqui, que faz barulho aí, né? E o Senhor me falou naquela noite do dia 28 de setembro, e ali eu chorei muito, falei, não, Senhor, deixa minha mãe fazer a obra, deixa ela entregar. Mas enfim, eu vinha na palavra de Deus, abri a Bíblia, e estava escrito lá assim, que nós devemos, né, que estar atento aos necessitados e supri-los com amor em suas deficiências. O amor de Deus não faz distinção às pessoas, ele envia suprimento a todos. Está escrito em Deuteronômio 14, 28, 29, e eu li só o resumo dessa palavra, e quando o Senhor me deu essa mensagem, ali eu chorei muito, sabendo que aquele profeta, né, me passou aquela revelação que o Senhor estava passando o legado da mamãe para mim. E o Senhor falou que minha mãe não entregaria aqueles brinquedos. E logo eu abro essa palavra. E o Senhor verdadeiramente levou minha mãe no dia, no horário em que Ele falou, me sustentou, me fortaleceu, me curou, né? E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é algo lindo que o Senhor faz, é sobre ser luz, é sobre acolher, é sobre amar, é sobre ter misericórdia, ter compaixão. Eu vou ler o devocional para não ficar muito grande aqui essa live, tem muitas coisas para falar, mas depois eu vou contar esse sonho que me deixou tão empolgada, né? Porque o Senhor é um Deus que cumpre, né, com o que Ele diz. E Ele tem me fortalecido, colocado no meu coração um grande amor, compaixão e misericórdia para estar realizando esse chamado que Ele tem posto no meu coração, na minha vida, e tem encaminhado todas as coisas para que eu verdadeiramente faça essa obra, né? O nosso título de hoje diz assim, aos olhos de todos. A frase do dia é: viva a sua fé de maneira pública e contagiante. E a palavra-chave é luz, né? E luz representa presença divina, sabedoria, verdade, pureza, orientação. Ser luz envolve viver em retidão, fazendo boas obras, praticando a caridade, o acolhimento e etc. Queridos, a conexão está muito lenta, não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar aqui, né? Mas eu quero passar para vocês quão grande, né? Quão grandes são as obras, os propósitos do Senhor, o chamado de Deus para as nossas vidas, né? O quanto que o Senhor quer que nós tenhamos compaixão, que nós tenhamos misericórdia, que nós estendemos as nossas mãos, que a gente leve acolhimento às necessidades, que a gente seja verdadeira luz, né, no mundo. Como a palavra do Senhor nos diz, vocês são luz, né? E Deus não nos chamou para sermos cristãos 007, ficarmos escondidos, né, onde ninguém sabe, né, o que nós verdadeiramente somos, qual é a mensagem que nós levamos. O Senhor quer que nós sejamos luz. A frase do dia de hoje é: viva a sua fé de maneira pública e contagiante. E Deus não nos chamou para sermos crentes 007 escondidos do mundo. Fomos chamados para brilhar, testemunhar e revelar Cristo através da nossa vida. Uma vida transformada sempre será visível aos olhos de todos. Quem foi alcançado por Jesus ilumina naturalmente os caminhos ao redor. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-se no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão em casa. Quem carrega a presença de Deus não nasceu para viver apagado. A luz de Cristo em nós foi feita para iluminar, inspirar e conduzir pessoas ao caminho da esperança. O testemunho verdadeiro não pode ser escondido, porque a transformação que Deus faz
transborda em atitudes, em planos, né, em palavras e amor. Jesus, né, Jesus quer, Ele nos ensina, né, que a gente deve viver essa fé de maneira pública e contagiante. E Jesus nos ensina que a nossa fé não deve ficar escondida, mas refletida em nossas atitudes diárias. Viver a fé de maneira pública e contagiante é permitir que o amor, a bondade, a humildade e a esperança sejam vistas através da nossa vida. Não se trata apenas de palavras, mas de testemunho. Uma fé verdadeira inspira, acolhe e aproxima pessoas de Deus. Quando escolhemos acolher, ajudar, encorajar e permanecer firme mesmo em dias difíceis, nossa luz brilha e uma luz acesa naturalmente ilumina quem está ao redor. Quem carrega a luz de Deus ilumina ambientes, inspira pessoas e transmite esperança, mesmo sem perceber, de forma que suas ações apontem para Cristo todos os dias. E o Senhor hoje, queridos, está nos convidando, né, a ser luz no mundo, sal da terra, verdadeiramente, né, por onde nós formos, que possamos ser luz no dia escuro de alguém. E ontem, quando eu estava naquele ambiente onde o Senhor tem alguns dias, né, o Senhor me levou lá, quem acompanha os devocionais vai saber do que eu estou falando, né, sobre um chamado para fazer uma obra em um lugar onde existem pessoas, né, à margem da sociedade, pessoas excluídas, pessoas que não têm, né, participação na sociedade. E o Senhor me levou juntamente com meu esposo a um lugar onde a gente nunca iria sozinho, onde nós não pisaríamos sem ter sido levados por Deus, né, em um ambiente que nós não frequentaríamos, né, onde nós não estaríamos. O Senhor tem nos levado lá, me levou ontem, pegamos a chave daquele lugar e eu sei que o Senhor está nos preparando para uma linda e grande obra, né, em um lugar onde muitos não querem pisar, onde muitos não querem levar luz, levar a palavra de esperança, de salvação, acolhimento, né, uma ajuda de verdade, um agasalho, um ensinamento. O Senhor tem pedido para eu dar aula de costura ali naquele local para aquelas mulheres tão necessitadas e excluídas. E eu estou aqui dizendo ao Senhor, né, eis-me aqui, estou disponível, Senhor, né, por mais que quando eu fui a primeira vez naquele lugar, juntamente com meu esposo, quando nós chegamos ali, nós olhamos um para a cara do outro, falando, meu Deus, o que nós estamos fazendo aqui? As pessoas vão achar que nós estamos envelhecendo e ficando velho, né? Eu e meu esposo ficou assim, não, vamos embora aqui, não é para nós, não é nosso lugar, não é isso, né? Não. Voltamos, passou-se uma semana e o Espírito Santo falando no meu coração, no coração do meu esposo. E ontem nós estivemos lá e hoje, se Deus quiser, daqui a pouco vou dar novamente uma passadinha por lá, porque o Senhor colocou uma compaixão, uma misericórdia, um amor, queridos, um sentimento que eu não tinha antes. Eu não tinha esse sentimento que minha mãe tinha com essas pessoas que são excluídas, né? Quando eu levava minha mãe em algum lugar, nas consultas médicas, passava pela rua e tinha aquelas pessoas ali na rua, minha mãe chorava dentro do carro e eu não conseguia entender tão grande o amor e a compaixão e a misericórdia que a minha mãe tinha por aquelas vidas. Eu nunca tive um coração ruim, né? Eu tive sempre um coração bondoso, atento às necessidades das pessoas, mas nunca com aquela misericórdia, aquela compaixão da minha mãe, de a ponto de ver e chorar, como eu ontem me compadeci e chorei por aquelas vidas. E é esse amor que o Senhor coloca em nossos corações, esse amor que nos fortalece, nos renova, nos sustenta, nos encoraja, tira todo o medo, toda a dúvida e nos leva a esses lugares escuros para que possamos ser luz, né? E esse devocional de hoje, né, vem dizendo sobre
essa luz que devemos ser. O título é Aos Olhos de Todos. Essa palavra em Mateus 5,16, da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. E continuando a leitura devocional, para não me alongar muito, e eu vou contar como foi o sonho que me deixou tão empolgado, me fez gravar essa live, né? Que eu ia somente gravar o devocional para o canal do YouTube. Eu creio que muitos já estão acompanhando os devocionais todos os dias lá no canal do YouTube, né? Semente do Bem à Porta. Mas os que não acompanham, quiserem estar acompanhando todos os dias, né? Com a permissão do Senhor, eu gravo devocionais. E esse é um dos devocionais do dia de hoje, dia 10 de maio, Dia das Mães, onde o Senhor fala que nós devemos ser luz, né? E o texto diz, em determinado período do ano, é muito comum que, após uma chuva forte, alguns lugares ficam temporariamente sem energia elétrica. E é muito provável que você tenha passado por isso alguma vez na vida. Se isso acontece no período da noite, temos que recorrer a outras fontes de luz, como lanternas ou velas, e colocá-las em lugares estratégicos para garantir uma boa iluminação. No Sermão do Monte, Jesus diz aos seus discípulos que eles são a luz do mundo. A metáfora empregada por Jesus contém um rico significado como seus discípulos. Como seus discípulos, não somos apenas receptores da luz de Cristo, também temos o papel de transmitir essa luz. O propósito da luz é iluminar. Dessa forma, se essa não estiver visível, perde sua utilidade. Nós, os seguidores de Jesus, somos chamados a professar nossa fé em público e vivê-la com intencionalidade, para que as outras pessoas possam ver a luz e serem levadas a Jesus Cristo. Ou seja, tudo o que dizemos e fazemos deve apontar para Jesus e glorificar ao Pai. Para isso temos que praticar a palavra, a fim de que possamos dar bom testemunho e viver de modo condizente com aquilo em que cremos. Muitos acreditam ter um relacionamento individual com Deus basta e não precisamos declarar sua fé diante de outras pessoas. No entanto, um relacionamento genuíno com Deus na intimidade se manifesta em público com naturalidade. O verdadeiro discípulo de Jesus não esconde sua fé. Pelo contrário, transmite com alegria e amor de maneira intencional. Certa vez li que somos um livro que alguém não leu. Diante dessa afirmação, pergunto, o que as pessoas leem ao conhecerem você? Né? O que as pessoas falam, né? O que as pessoas sabem sobre você? Será que nós temos sido luz do mundo, sal da terra? Né? Como diz a palavra, me perdoe, queridos, essa conexão tá lenta, eu não sei quem está conseguindo acompanhar, mas que Deus ajude que vocês estejam me ouvindo aí, né? E eu vou contar o sonho rapidinho, como foi. Eu sonhei que eu estava num dia chuvoso e no meio de lama, muita lama, eu encontrava ovos de galinha, ovos maiores, menores, né? E eu pegava aqueles ovinhos e colocava num lugar aquecido que tinha uma luz, né? Que iluminava aqueles ovinhos e eles eram aquecidos e eu com as minhas mãos e conforme eu ia pegando, eles iam nascendo pintinhos. Só que aqueles pintinhos não tinham penas, eles tinham lãzinha de ovelhinha. Eles eram tão fofinhos e muitos de várias cores, né? Eu não conseguia dar conta, porque eu colocava a mão naqueles ovinhos e eu nascendo muitos, esse fundo musical tá com muito anúncio, ia nascendo muitos pintinhos com lã de ovelhinhas e era a coisa mais linda. E o Senhor me fez entender, né, que mesmo em dias difíceis, né, no meio de um ambiente difícil, né, onde parece verdadeiramente estar todos ali atolados em um lamaçal, né, o Senhor está me levando juntamente com meu esposo para pegar esses ovinhos, essas vidas, né, colocar num abrigo, abrigar, acolher, cuidar, né, que a luz do Senhor vai estar ali iluminando aqueles ovinhos, aquecendo para que nasçam esses pintinhos que na verdade são ovelhinhas, né, que precisam ser amadas, cuidadas,
Então eu acordei tão emocionada com esse sonho, e esse sonho de estudo sobre esse texto, né, de ser a luz do mundo, de clarear o dia escuro de alguém, né, de cuidar, de acolher, como os devocionais anteriores durante a semana inteira falou sobre acolhimento, cuidado, amor, né, sobre renovo, sobre como está, enfim. E o Senhor é um Deus que cumpre, né, com tudo que Ele fala. E verdadeiramente, cada dia que passa, eu vejo o legado da minha mãe, esse chamado de amor, de misericórdia, de compaixão, de acolhimento, nascer dentro de mim, né? E esse sonho me fez ter mais certeza ainda dessa obra, desse projeto, dessas vidas, né, que vão ser restauradas, vão crescer, vão florescer, vão prosperar e também serão luz um dia na vida de alguém. Também, queridos, que nós possamos estar juntos nessa corrente do bem, né, levando sementes do bem, levando a luz do Senhor aonde formos. Amém? Vamos orar, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração e viver esse chamado de Deus é muito maravilhoso. E quanto mais eu falo de Jesus, mais eu entendo o quanto Jesus nos ensina, né, a estar próximo dos excluídos, né, a acolher, a amar, ter compaixão, misericórdia a essas vidas que estão à margem da sociedade. Né? Então, o Evangelho de Jesus é isso. Né? Ontem meu esposo falou uma coisa linda. Ele disse, então, nós vamos viver o Evangelho na prática. Eu falei, é exatamente isso. Vamos viver o Evangelho de Jesus na prática. Né? Amar, cuidar, acolher. E isso é maravilhoso. Isso é uma vida com propósito. E vamos orar, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido, obrigada, Senhor, por esse dia 10 de maio, dia das mães. Abençoe grandemente, Pai, a vida de cada mãezinha. Dá graça, saúde, sustento, provisão. Ah, Senhor Jesus, vá de encontro a cada coração, Pai, que acompanha, Senhor Deus, os devocionais. Senhor, que nunca nos falte luz, sensibilidade, ternura para cuidar das vidas que o Senhor coloca em nossos caminhos. Faz florescer, Senhor, aquilo que parecia pequeno, fortalece os corações cansados e transforma, Senhor, a nossa história em testemunho vivo da Tua graça. Ah, Senhor, desperta em nós um coração cuidador, capaz de amar, proteger, acolher, iluminar os caminhos, Senhor Jesus. Que muitas vidas encontrem abrigo, renovo e paz através da presença do Senhor em nós. Ajuda-nos a não esconder a luz que o Senhor colocou, Senhor, em nossos corações. Que o nosso testemunho revele a Tua graça, a Tua verdade, a Tua compaixão. Usa, Senhor, nossas vidas para iluminar caminhos, fortalecer corações cansados e gerar esperança onde muitos, Senhor, perderam a fé. Obrigada pelo amor que o Senhor desperta dentro de nós. Obrigada, Senhor, por este sonho, Deus, que eu tive e acordei encantado. Ah, Senhor, com este sonho, onde eu colhia, Senhor, esses avinhos na chuva, no meio da lama, e colocava protegido em um abrigo de luz e calor. E nascia o Senhor em minhas mãos, pintinhos com lã de ovelhinhas, Senhor, de todas as cores, eram lindos, fofos. Ah, Deus, que alegria, Senhor. Eu sinto nesse dia das mães, Pai, em poder saber que minha mãe, Senhor, não está mais aqui comigo, presente, mas está em meu coração. Deixou, Senhor Deus, um lindo legado de amor, de fé na prática, Senhor. De viver o Teu Evangelho, Senhor Jesus, na prática. Obrigada, Deus, por esse legado, por esse sentimento de amor, de compaixão e misericórdia que o Senhor tem colocado em meu coração. Porque é tão maravilhoso, Senhor Deus, nos movermos de acordo, Senhor, do sentimento que o Senhor coloca em nossos corações, Senhor. É um combustível para nos levar mais longe. É o nosso sustento, Senhor, para tirar nossas dúvidas. É a certeza, Senhor, que estamos no caminho certo. Pai, te louvo e te agradeço por cada amado, cada querido que está acompanhando, Senhor, esta live.
com esses devocionais todos os dias. Abençoa grandemente essas vidas, seu Pai. Coloca, Senhor, nos corações de cada um amor, Senhor, compaixão, misericórdia, e que a luz do Senhor possa brilhar na vida, Senhor, de cada querido, cada amado, que onde eles forem, possam ser reconhecidos como seus discípulos, levando a luz do Senhor, o amor, a caridade, o acolhimento, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, te agradeço por este momento, te louvo. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Que o Espírito Santo possa te renovar, te fortalecer, né? Te iluminar, te direcionar. Não sei, né, qual é o problema, em qual área da sua vida você tem tido dificuldade, né, para se fortalecer. Mas eu posso te dizer, né, que o Senhor Deus é contigo. Não desfaleça, não desanima. Deus tem um propósito lindo a realizar através da sua vida. Você que não é mãe, mas você é um pai que faz o papel de mãe, né? Tem muitos pais que fazem o papel de mãe também, né? Que cuidam dos seus filhos, que o Senhor possa te fortalecer, Pai. Que você possa ser um pai forte, sábio, direcionado por Deus a guiar os seus filhos na luz do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar todas as mãezinhas, todos os pais, todos os queridos que acompanham os devocionais, que acompanham aqui no Facebook, no canal do YouTube. Deus abençoe e ilumine grandemente a vida de cada um de vocês. Amém, amados? Estou terminando por aqui a live. Que o Espírito Santo possa ter falado em cada coração. Um grande beijo e até amanhã, né, no novo devocional. Se você não conhece, não sabe, né, onde estão os devocionais, está no canal do YouTube, ali chamado Semente do Bem, mas tem que escrever Semente do Bem à porta. No final tem que ter a porta, porque são muitos canais com esse nome, Semente do Bem. E vamos espalhar as sementinhas do bem por onde andarmos, né? Fazemos o bem, acolher, cuidar, amar, ter misericórdia, compaixão. Amém, queridos? Em nome de Jesus, Deus abençoe grandemente. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo grande e um maravilhoso, abençoado Dia das Mães para vocês todos, mãezinhas. Fiquem com Deus, na paz do Senhor.